Rei Demônio feito sob medida. Do capítulo 1 ao 10. Autor: Darkold Jin-on. Roy parecia ter um sonho sem fim na escuridão e na névoa. O sonho parecia bizarro e ridículo, e a razão pela qual a palavra parecia foi usada para descrevê-lo foi porque o mundo dos sonhos se dissipou imediatamente quando uma onda de pulsação o atingiu. Roy acordou. No exato momento em que acordou, não conseguia se lembrar de nada sobre o sonho. Depois de acordar, Roy sentiu algo errado em seu ambiente. Sentiu todo o seu corpo encolhido em uma bola e confinado em um pequeno espaço com ar que cheirava a fluido corporal rançoso, que era até um pouco pegajoso. Roy não conseguia entender nada, pois não havia luz ao seu redor. Por medo instintivo, ele inconscientemente abriu a boca para gritar. No entanto, ele quase morreu sufocado pelo líquido que inalou. Roy agitou as mãos cegamente em pânico, como se estivesse se afogando. No final, suas mãos tocaram algo que parecia ser uma camada de parede. Ele estendeu a mão e tocou. Parecia fino e quente. Era tarde demais para pensar muito. Roy subconscientemente bateu com o punho nessa camada de parede apenas para perceber que algo estava errado. Sua força parecia estar muito menor, e até mesmo seu corpo não era o que deveria ser. Felizmente, essa camada de parede finalmente se rompeu depois que ele bateu o punho consecutivamente contra ela. Ele ouviu um estalo e uma fissura apareceu na parede. Uma luz fraca passou. Funcionou. O espírito de Roy foi imediatamente rejuvenescido e ele continuou a quebrar. Depois que Roy conseguiu enviar um pedaço da parede voando, o líquido viscoso ao seu redor finalmente encontrou uma saída. Saiu pela abertura, e o ar do mundo exterior fluiu para dentro, permitindo que Roy finalmente se satisfizesse com sua respiração instintiva. Ele respirou longa e profundamente, e a plenitude em seus pulmões lhe deu a sensação de gratificação por finalmente estar salvo. No entanto, Roy foi pego de surpresa pelos sons estranhos que emitiu após expirar. Ele não sabia se era porque suas cordas vocais não estavam em uso há muito tempo, mas o som que ele fez foi assim. Tvet merda. Eu me transformei em um monstro gemendo. Roy zombou de si mesmo antes de rapidamente descascar o resto da parede rachada e aumentar o vão. Ele agarrou a borda e perfurou seu corpo para fora do vão. A primeira coisa que Roy fez depois de se empurrar para fora foi levantar a cabeça e olhar para o céu. Ele ficou atordoado. Lua roxa. Depois de encará-la por um bom tempo, Roy finalmente teve certeza de que a coisa redonda exalando um brilho arroxeado e pendurada no céu era uma lua. Ele então abaixou a cabeça em pânico e olhou para o lugar de onde tinha acabado de emergir. Que perrá! É realmente um ovo. Roy teve um mau pressentimento quando se libertou da fenda um momento antes. Sentiu-se desanimado, como se nunca mais fosse amar depois de perceber que realmente emergiu de um ovo preto. Ele tinha, na verdade, saído de um ovo. Olá a todos. De agora em diante, por favor, me chamem de Chocado, Roy, o Chocado. Depois de minimizar a situação desesperadora em que se encontrava, Roy estendeu as duas mãos. Enquanto pensava, o que deveria ser um par de mãos humanas com calos agora era um par de palmas do tamanho de um bebê. Sua pele não era apenas estranhamente vermelha escura, mas também havia algumas linhas pretas estranhas nela. Ele tinha unhas afiadas e até seus pés pareciam garras. Ele tocou o rosto. Seus olhos, nariz e boca ainda estavam lá, mas parecia haver duas protuberâncias em sua testa. Isso é um par de chifres? Ele tocou atrás e encontrou uma cauda preta em forma de flecha. Droga, que tipo de monstro eu me tornei? Seria ótimo se eu tivesse um espelho. Roy de repente pensou em algo. Sua expressão mudou quando ele abaixou a cabeça para olhar para sua virilha. Ele finalmente deu um longo suspiro de alívio. Meu precioso. Embora esteja um pouco frio sem calças, está tudo bem se você ainda estiver aí. Sortudo. Meu gênero não mudou. Caso contrário, teria sido loucura. Deixando de lado minha memória de ser um homem humano heterossexual pelos últimos 20 e poucos anos, a julgar por como eu nasci de um ovo, se eu realmente me tornasse uma fêmea,
Isso não significaria que eu teria que estourar ovos quando eu procriasse no futuro. Aquela cena é simplesmente... Ele balançou a cabeça, afastando essa imagem assustadora de sua mente. Roy começou a organizar suas memórias, já que ele ainda estava confuso. Não havia nada de especial sobre a vida passada de Roy. Ele cresceu como um jovem despreocupado em uma era pacífica. Depois de se formar na universidade, ele trabalhou duro na cidade apenas para pagar aquela hipoteca cara. Seus hobbies favoritos eram jogar, ler romances e quadrinhos e assistir anime. Ele ocasionalmente fazia churrasco com os amigos, se a situação financeira permitisse, e também aproveitava a oportunidade para desabafar com seu círculo de amigos tarde da noite. Ele era muito bom em encontrar alegria na adversidade. Seu objetivo de vida era que aquela casa de quase 400 metros quadrados fizesse sua mágica, seduzindo uma mulher para que ela assumisse e pagasse a hipoteca com ele. Pensando dessa forma, Roy era, na verdade, bem comum. A única coisa louvável nele provavelmente seriam as últimas lembranças que lhe restavam. Roy parecia se lembrar de uma mãe e seu filho. Quando ele estava atravessando a faixa de pedestres no cruzamento, uma criança estava andando e jogando um jogo em seu celular ao mesmo tempo. Sua mãe estava puxando seu braço, dando-lhe um sermão, e eles não prestaram atenção ao trânsito. Neste exato momento, um carro passou em alta velocidade no sinal vermelho. Seu motorista poderia estar bêbado ou algo assim. Roy viu e teve a chance de se esquivar, mas a mãe e o filho não perceberam. Ele não tinha ideia do que estava pensando, mas ficou com calor, parou em seu caminho e empurrou o casal para longe. Então ele sentiu um enorme impacto e seu corpo girando em direção ao céu. Sua memória parou ali, e Roy soube que ele provavelmente morreu. Era necessário refletir sobre por que ele apareceu neste lugar bizarro e se tornou uma criatura bizarra. Nem preciso dizer que ele renasceu. Os jovens de hoje teriam vergonha de conversar com os outros se não conhecessem termos como transmigrar e renascimento. Roy não se arrependia de perder a vida salvando-os. Quem teria tempo para refletir no momento de salvar vidas? Os humanos levaram vidas comuns por muitos anos, e um momento glorioso foi suficiente. Seu único arrependimento eram seus pais. Eles deviam estar de luto. Roy ficou triste quando seus pensamentos se voltaram para isso. Depois de lamentar sua vida passada por algum tempo, Roy suspirou. Após prestar homenagem, ele ajustou sua mente e levantou a cabeça para observar o ambiente. O que viu deixou um pouco atordoado. Ele parecia estar em uma praia. No entanto, ao contrário do céu azul e das nuvens brancas em sua impressão, a areia nesta praia era vermelho escuro, e as partículas eram muito grandes, como brasas sobre as quais água foi derramada. Elas não apenas emitiam fumaça verde, mas também faziam com que o ar ao redor ficasse cheio de fuligem. Quanto mais longe do mar, mais a areia vermelha. Por outro lado, quanto mais perto do mar, mais a areia preta. Esta areia parecia ser formada de magma fresco, com o calor e a umidade parecendo ser as maiores características desta praia. Surpreendentemente, além daquele de onde Roy nasceu, havia dezenas de milhares de ovos nesta praia. Esses ovos variavam em tamanho, mas eram pelo menos do tamanho de ovos de avestruz. Suas cores também eram diferentes, com preto, vermelho e até roxo e prata. A única semelhança era que o clima quente e úmido desta praia silenciosa proporcionava a esses ovos um ambiente adequado para a incubação. Parece ser uma incubadora natural. Então, de onde vieram esses ovos? Roy virou a cabeça e viu as ondas batendo na praia em sua borda. A cor da água do mar era muito desconfortável sob o luar. Era vermelho sangue. Os ovos de diferentes tamanhos flutuavam na água do mar vermelho sangue e eram empurrados para a praia com a ajuda da maré. Essa cena estranha permitiu que Roy finalmente entendesse como havia aparecido na praia. A intensidade de cada onda não era regular. Elas eram grandes e pequenas às vezes, fazendo com que alguns ovos fossem empurrados para mais longe na praia, enquanto outros se espalhavam pela borda. Na praia mais próxima do mar, a água do mar inundou a areia magmática, fazendo com que sua temperatura caísse rapidamente.
Em contraste, a areia mais distante conseguia reter calor por mais tempo, levando a diferenças na velocidade de eclosão dos ovos. Roy conseguia ver muitos ovos se movendo e tremendo na região de temperatura mais alta à sua frente, enquanto a região de temperatura mais baixa atrás dele estava em silêncio absoluto. A sorte desempenhou um papel vital, porém cruel, nessa sobrevivência do mais apto. Na verdade, os ovos empurrados para a praia já tinham mais sorte. Roy viu alguns ovos colidirem e se estilhaçarem antes que pudessem pousar, fazendo com que o líquido desses ovos estilhaçados fluísse para o mar. Nem é preciso dizer que esses eram os que tinham realmente azar. As criaturas lá dentro nem tiveram a chance de eclodir. Roy não pôde deixar de se alegrar. Felizmente, ele estava em um ovo que pousou com sucesso na praia. Se não, provavelmente estaria entre aqueles com azar. Este oceano, esta praia e a cena bizarra à sua frente estavam freneticamente criando pontos de interrogação na mente de Roy. Onde diabos eu fui parar? Este ambiente repressivo e cruel deu a Roy um mau pressentimento. Além disso, o que devo fazer agora? Fazia 20 a 30 minutos desde que eu eclodi. Roy tinha uma compreensão básica do ambiente a partir de suas observações, mas não sabia o que fazer em seguida. Nesse exato momento, um grunhido alto veio de um estômago. Esse som veio do próprio Roy. Ele estava com fome, loucamente faminto. Essa sensação de fome foi tão repentina e violenta que pegou Roy desprevenido. Uma sensação de vazio como um buraco negro veio de seu estômago, estimulando a boca de Roy a secretar muita saliva. Essas gotas de saliva pingaram e caíram no chão, corroendo e fazendo emitir fumaça verde. Roy não dava a mínima para isso no momento. Ele não conseguia resistir ao instinto físico de seu corpo. Ele estava com tanta fome que virou a cabeça para olhar para a casca do ovo da qual acabara de nascer. Esta casca de ovo quebrada, feia e preta exalava um cheiro de estouro delicioso, anunciando sua existência para Roy. Eu posso comer, certo? Definitivamente, certo? Algumas criaturas não devoram suas cascas de ovos depois de chocarem. Roy realmente não conseguia pensar em nada mais que pudesse aliviar sua fome do ambiente, então ele não se importou menos enquanto pegava um pedaço da casca do ovo, enfiava na boca e mastigava vigorosamente. Cacha. Inesperadamente, Roy percebeu que a casca do ovo não era tão intragável. Era como mastigar arroz crocante. Ele não sabia se era por causa da praia de magma, mas o gosto era de assado. Era delicioso. A casca do ovo que ele engoliu finalmente aliviou um pouco da fome em seu estômago. No entanto, antes que pudesse se alegrar, uma estranha lembrança surgiu de repente em sua mente, atordoando-o. Essa lembrança acabou sendo uma espécie de herança da casca do ovo. Era curta e lhe dizia apenas duas coisas, uma sobre sua identidade e a outra sobre seu nome. Roy ficou atordoado porque descobriu, pela herança, que sua identidade era de um demônio. Isso era realmente muito difícil de aceitar. Roy nem sequer pensou na direção de um demônio quando percebeu a estranha condição de seu corpo antes. Ele ainda estava se perguntando se havia renascido em algum tipo de monstro como Godzilla, o que teria sido frustrante, mas também bastante inédito. Agora, porém, a situação era pior do que ele imaginava. Merda, eles entenderam errado. Eu morri salvando vidas. Mesmo que o mérito de salvar vidas não seja suficiente para me deixar ir para o céu, me tornar um anjo fofo e gordinho segurando um pequeno arco e flecha e atirar em belas moças, eu deveria ter pelo menos tido outra chance na vida. Porque me transformei em um pequeno demônio. Eu caí no inferno em vez de ir para o céu. Ele praguejou internamente, mas não conseguiu fazer nada. Roy não tinha poder para corrigir esse erro, mesmo que algo tivesse dado errado. Bakron Shamer Erlakdir Stalis Lundisha, Ramos Osiris. Um nome longo surgiu na mente de Roy enquanto ele devorava a casca do ovo. Este tinha que ser o seu verdadeiro nome demoníaco, se ele não tivesse adivinhado errado. De acordo com a memória, cada pequeno demônio que saía de um ovo recebia um nome após devorar a casca do ovo.
Esse nome era o verdadeiro nome do demônio, e era uma marca impressa na alma do demônio que não deveria ser revelada a ninguém. Se necessário, eles geralmente podiam retirar um segmento de seu nome da sequência inteira. A razão pela qual o verdadeiro nome do demônio tinha que ser mantido em segredo era que, uma vez conhecido por outra pessoa, essa pessoa poderia causar danos indeléveis ao demônio por meios especiais. A revelação do verdadeiro nome do demônio era uma imensa ameaça à sua sobrevivência. Era uma fraqueza comum entre todos os demônios. Era como usar um computador para criar um documento. O programa marcava automaticamente o arquivo gerado com o número de página. Uma vez que você soubesse o nome completo de um arquivo, seria capaz de localizá-lo com precisão, mesmo que houvesse milhões de arquivos. O verdadeiro nome de um demônio era a marca que o Criador lhe dava. Ela podia localizar com precisão a alma do demônio. Agora que ele entendia esse ponto, Roy não mencionaria mais seu verdadeiro nome. Além disso, só um louco leria um nome tão longo, e ele ainda usaria um nome que tinha em sua vida anterior. No entanto, este incidente também colocou Roy em alerta. Ser um demônio era um fato irrefutável que não poderia ser mudado depois que ele descobrisse seu verdadeiro nome demoníaco. A primeira coisa que ele tinha que fazer em um ambiente desconhecido e em um mundo desconhecido era se adaptar a essa transformação. Ele não deveria conhecer este mundo com seu pensamento humano. Caso contrário, ele poderia morrer sem saber como, se não tomasse cuidado. Somente aqueles que morreram uma vez saberiam a sorte de renascer. Quem sabia se ele teria outra chance se morresse novamente? Portanto, seja como humano ou como demônio, o mais importante para ele era valorizar sua própria vida. A superfície da casca do ovo não era grande, e Roy devorou tudo em um piscar de olhos. Assim que ele engoliu o último pedaço de casca e sentiu uma leve satisfação no estômago, uma voz surgiu em sua mente novamente. O sistema personalizado do Rei Demônio foi ativado. Roy ficou chocado. O quê? Antes que pudesse reagir, uma imagem ilusória surgiu em sua visão. O que surgiu na frente de Roy foi um painel. No meio do painel, havia um olho estranho. Ele piscou para Roy e fez um clique. O som imediatamente lembrou Roy do que seu celular fazia quando tirava uma foto com ele. Depois de piscar, o olho desapareceu imediatamente. O que o substituiu foi uma imagem no espaço em branco bem no meio do painel. A imagem mostrava um pequeno demônio agachado com pele vermelho escura e orelhas pontudas. Além do par de chifres pontudos recém-expostos, ele tinha uma mecha de cabelo preto fetal bagunçado. Ele parecia inesperadamente fofo. É assim que eu estou agora. Roy encarou a Sophie com os olhos arregalados. Certo, deixando de lado se ele era fofo ou não, Roy notou que havia algumas opções na parte superior do painel. O primeiro item era embelezar. Ele estendeu a mão para tocá-lo e uma série de ferramentas apareceu no lado esquerdo do painel. Essas ferramentas eram caneta de grafite, caneta de borracha, caneta de colorir e alguns outros pincéis especiais. Além da função de embelezar, havia também cor, efeitos especiais, texto, colagem, filtro, 3D, AE, salvar e assim por diante. Roy se sentiu desconfortável depois de ver essas funções. Ele procurou em todos os cantos do painel e finalmente descobriu. Merda! Que sistema de Rei Demônio é esse? Porque parece a combinação de um monte de softwares como PS3 de Maxia. Renascer com um Sheat é muito legal, mas o que diabo são essas habilidades estranhas? Ao mesmo tempo, um painel de atributos apareceu ao lado da Sophie demoníaca de Roy. Nome: Roy. Raça: demônio. Linhagem: pelo menos 4 tipos diferentes. Nome do demônio: Bakron Shamer Erlak Dire Stanlis Lundisha Ramos Osiris. Forma: recém-nascido, prematuro. Hierarquia: fundo do rank baixo. Atributo: escuro. Força: 14. Velocidade: 12. Energia mágica: 9. Atividade: 13. Materiais carregados: nenhum. Habilidades: nenhuma. Habilidade de talento: 1. Par de almas. Explicação: depois que os seres vivos morrem, você pode facilmente descobrir a localização de suas almas.
Habilidade de talento 2. Sangue de demônio. Explicação. A raça demoníaca é sanguinária e guerreira. É muito fácil para você ficar furioso sempre que entra em combate. Além disso, sangue de demônio lhe dá melhor afinidade com energias negativas. Habilidade de talento 3. Vício em devorar almas. Explicação. É da natureza de um demônio devorar e brincar com almas. Refere-se ao prazer e êxtase trazidos por devorar almas. Itens. Nenhum número de almas em posse. 0. Avaliação. A complexidade da sua linhagem limita o limite superior do seu potencial. Você nem sequer obteve o poder de talento da sua linhagem, e seu nascimento prematuro faz de você a existência mais fraca entre aqueles no mesmo nível. Bucha de canhão, sem esperança, adeus. Depois de ver essa avaliação do sistema, Roy não tinha ideia do que dizer. Roy teve uma sensação de novidade quando aceitou que ele renasceu como um pequeno demônio, mas ele não esperava ser tão fraco, tornando difícil até mesmo para ele aceitar isso. Prematuro. Eu sou realmente um bebê prematuro. Não é de admirar que aqueles ovos de demônio ao meu redor estivessem em silêncio mortal. É a vontade do céu me destruir por escapar primeiro. Sua avaliação pelo sistema poderia ter dito que ele não tinha esperança, mas Roy ainda queria lutar. E primeiro, ele tinha que descobrir como usar este sistema. Felizmente, embora o sistema parecesse complexo, usá-lo era relativamente simples. Não demorou muito para que Roy finalmente descobrisse como usar este sistema. Na primeira página com a seu feed Roy estava seu corpo exibindo todos os seus status atuais. O que Roy queria fazer era se aprimorar desenhando e definindo um material com efeitos especiais, cores e assim por diante, antes de finalmente usar colagem para integrá-lo ao seu corpo. Leia os últimos capítulos em Vuxevorld Site Only. No entanto, um item especial era necessário para completar essas operações: almas. Por exemplo, se Roy quisesse dar a si mesmo um par de asas de demônio, ele primeiro precisaria usar a caneta de grafite para desenhar essas asas e, em seguida, usar a função de texto para definir que era um par de asas de demônio que poderiam ser usadas para voar. Ele também poderia usar a função de efeitos especiais se quisesse adicionar habilidades especiais, como chamas ou gelo, às asas. Finalmente, após consumir uma quantidade equivalente de almas para salvar, Roy imediatamente criara um par de asas exatamente iguais ao seu projeto. Ao longo de todo esse progresso, coisas como os materiais para desenho e efeitos especiais não causaram nenhum consumo, e ele podia usá-los o quanto quisesse. No entanto, a etapa final, salvar, exigia o consumo de almas. Quanto mais detalhado o desenho, mais complexa a definição, mais belos os efeitos especiais, maior a qualidade e a quantidade de almas necessárias durante o salvamento. Simplificando, o chamado sistema do Rei Demônio personalizado era, na verdade, um dos 4 grandes males da Ásia, a tecnologia PS. Você podia desenhar qualquer coisa, desde que pudesse imaginar, e então criá-la através da troca de almas equivalentes. Não é à toa que esse sistema é chamado de sistema do Rei Demônio personalizado. Desenhar não era um problema para Roy. Seu trabalho anterior, antes de renascer, era em design de arte. O problema era a aquisição de almas. Este começo é um pouco difícil. Onde devo obter minha primeira alma? O luar da lua roxa começou a brilhar mais forte enquanto Roy ponderava. A radiação tornou-se mais forte, como um sinal. O grande número de ovos de demônios na praia começou a eclodir um após o outro. Os pequenos demônios lá dentro começaram a quebrar as cascas dos ovos e a escavá-los. A praia silenciosa de repente se tornou animada com todos os tipos de rosnados estranhos. Os ovos de demônio começaram a chocar em lotes, como se sua hora tivesse chegado. Como dizer, essa cena era como aquela em Jurassic Park quando os dinossauros eclodiram. Pequenos demônios saíram de seus ovos, e toda a praia de repente se tornou um berço de monstros. Os pequenos demônios eclodiram um após o outro, e suas formas eram todas diferentes. Alguns deles eram humanoides como Roy, enquanto alguns tinham formas de bestas com seus 4 membros no chão. Fora isso, havia demônios semelhantes a insetos com muitas pernas.
Alguns deles até tinham élitros em suas costas. Eles pareciam ser espécies que podiam voar desde o nascimento. Além de suas formas, suas cores de pele também eram diferentes. A maioria deles era vermelho escuro, mas também havia cinza escuro, ciano e alguns com pele sobreposta. Parecia que o chamado demônio era apenas um termo genérico. Divisões raciais provavelmente estavam presentes entre os demônios também. Diferentemente de Roy, que observava o ambiente ao seu redor após o nascimento, esses pequenos demônios pareciam ser impelidos pelo instinto de devorar suas cascas assim que saíam. A praia inteira transbordava com os sons de farfalhar e bater, enquanto 2/3 dos demônios mastigavam suas cascas de ovos, o que poderia fazer com que pessoas com enoclofobia se encolhessem. Roy observava a cena com cautela. Ele não possuía um menor sentimento de camaradagem com esses pequenos demônios. No entanto, ele também notou algo. Os pequenos demônios nascidos agora eram diferentes de quando ele nasceu. A maioria de seus corpos estava relativamente seca e não havia muito muco nas cascas dos ovos, ao contrário da casca do ovo de Roy, que tinha bastante muco no fundo, o que fez com que seu corpo estivesse molhado ao emergir. Roy percebeu que seu corpo não era tão grande quanto o desses pequenos demônios, nem tão forte em comparação com os pequenos demônios com cor de pele semelhante à dele. Seria isso consequência de um parto prematuro? Depois de um tempo, os pequenos demônios terminaram de devorar suas cascas de ovos e fizeram algo que fez Roy sentir um arrepio na espinha. A 20 metros de distância, à direita de Roy, havia um pequeno demônio de pele negra e um rosto horrível. Ele tinha 4 olhos na testa, e as pupilas internas eram verticais. Atrás dele, havia uma cauda curta. Roy observou enquanto esse pequeno demônio dava tapinhas na barriga depois de terminar de comer sua casca de ovo, pegava uma pedra de lava resfriada perto dos pés e então pulava em direção à parte da praia mais próxima do mar atrás dele. Havia vários ovos de demônio na praia que ainda não haviam eclodido. Esse pequeno demônio encontrou um dos ovos não eclodidos, levantou a pedra com as 2 mãos e quebrou a casca. A casca do ovo rachou imediatamente com o impacto, mas o pequeno demônio não parou por aí. Ele bateu nela repetidamente, quebrando a casca do ovo diretamente. O muco pegajoso do ovo escorreu depois que a casca se rompeu. O pequeno demônio dentro dele já estava completamente formado e parecia sentir o perigo que corria. Ele se esforçou para abrir os olhos e sair da casca, mas o demônio era realmente implacável. Ele levantou a pedra e esmagou outro pequeno demônio lá dentro. A dor intensa fez o pequeno demônio gritar de dor. No entanto, ele não conseguiu impedir as atrocidades do demônio de 4 olhos por causa de seus movimentos restritos. Os gritos ficavam mais fracos a cada golpe da pedra. Ele subconscientemente sabia que morreria antes de nascer. A maioria dos outros demônios que eclodiram fizeram a mesma coisa que este demônio de 4 olhos, parecendo ter concordado unanimemente com isso. Eles usaram as pedras no chão como armas para quebrar os ovos daqueles demônios que ainda não haviam eclodido e, em seguida, matar os pequenos demônios dentro. Roy sentiu um arrepio na espinha com esta cena extremamente cruel. É esta a lei da sobrevivência no mundo demoníaco. Esses demônios nem sequer tratavam os outros demônios como seus companheiros, muito menos um falso como Roy. Roy se virou e viu que muitos dos pequenos demônios estavam batendo palmas e pulando orgulhosamente no local, grasnando e rindo como se tudo fosse uma brincadeira divertida depois de suas mortes. Essa crueldade e sanguinolência habituais pareciam ser uma característica comum até mesmo entre os demônios bebês. O demônio de 4 olhos, não muito longe de Roy, completou sua matança sangrenta neste momento. Uma pequena bola de luz emergiu do corpo do pequeno demônio morto e queria voar para longe, mas a mão cruel do assassino a agarrou antes que pudesse. Depois de pegar a bola de luz, o demônio de 4 olhos a engoliu inteira. O corpo do demônio de 4 olhos começou a tremer e imediatamente entrou em um estado estranho. Até mesmo um espectador como Roy podia ver que ele parecia estar em êxtase. Uma música surgiu de repente na mente de Roy depois de olhar para sua expressão.
Ei, sinto que minha vida atingiu o clímax, essa bola de luz é uma alma. Roy reagiu rapidamente e olhou ao redor, apenas para descobrir que os pequenos demônios que eclodiram primeiro estavam coletando as almas de suas vítimas e as engolindo inteiras. Todos eles revelaram expressões de êxtase depois. Isso deveria ser causado pelo vício devorador de almas, inerente à natureza de um demônio. Não é de se admirar que almas estejam ligadas a demônios em tantas lendas. Roy encontrou a oportunidade de obter sua primeira alma, os pequenos demônios que não conseguiram sair de seus ovos. Como um bebê prematuro e frágil, Roy tinha uma profunda sensação de crise. Pelas suas observações, todos os sinais mostravam que apenas os mais fortes poderiam sobreviver no mundo demoníaco. Ele não podia garantir se os pequenos demônios ao seu redor mirariam em um sujeito fraco como ele, então teve que aumentar seu capital a todo custo para aumentar suas chances de sobrevivência. Portanto, Roy imediatamente pegou uma pedra de lava e correu em direção a um ovo de demônio. Roy endureceu seu coração e bateu na casca do ovo com a pedra. Uma rachadura apareceu em seu primeiro golpe. Ele continuou a bater até que um estalo, e a casca do ovo finalmente quebrou. O muco de dentro fluiu para fora, e dentro abrigava um demônio negro com uma boca afiada como a de um verme. Ele lutou para sair por instinto de sobrevivência. No entanto, sua aparência selvagem aliviou o fardo de Roy enquanto ele batia a pedra na cabeça do verme demônio. O corpo estranho do verme demônio tornava impossível saber onde estava a cabeça, mas definitivamente não daria errado se estivesse perto da boca afiada. Roy cerrou os dentes e o esmagou repetidamente. O verme demônio se tornou uma gosma branca e pastosa. A gosma se misturou com o sangue roxo do demônio, fazendo com que parecesse simplesmente repugnante. Segurando sua náusea, Roy completou sua primeira morte e então coletou a alma deste verme demônio. No entanto, a bola de luz estava um pouco fraca e seu volume era um pouco pequeno. Não parecia ser de boa qualidade. De qualquer forma, Roy obteve sua primeira alma. Ele finalmente pôde satisfazer o requisito de usar a função de salvar para se aprimorar. A primeira alma veio relativamente fácil, já que o oponente quase não tinha resistência. Não haveria muitas oportunidades desse tipo, então Roy queria aproveitar a oportunidade para pegar mais algumas almas. Ele virou a cabeça e se viu em uma situação embaraçosa. Muitos barcos estavam perseguindo poucos peixes. Não havia escolha, já que mais ovos haviam eclodido do que um número que não eclodiu. Em tão pouco tempo, todos os ovos de demônio desapareceram. Roy só conseguiu pegar o ovo de demônio porque tinha a vantagem da proximidade. Assim que ele queria obter mais, ele viu alguns pequenos demônios sendo mortos sobre o ovo de demônio à distância. Vendo esta cena, Roy ficou repentinamente chocado. A maneira como a raça demoníaca nasceu lhe deu uma premonição muito ruim novamente. Esses pequenos demônios mais fortes que ainda não tinham arrebatado a alma se voltariam para os demônios mais fracos chocados. Roy sentiu que era o próximo na tábua de corte enquanto olhava para seus pequenos braços e panturrilhas. Não, eu tenho que pensar em algo rápido. Roy rapidamente abriu a interface de personalização. Ele podia ter nascido um demônio, mas ainda tinha um pensamento humano. A primeira coisa em que pensou foi em comprar uma arma. Quando pensava em armas, naturalmente lhe vinha à mente uma arma de fogo. Seu primeiro pensamento foi desenhar uma pistola. Ele escolheu uma página em branco na interface e começou a trabalhar nela. Como não tinha mouse, só conseguia desenhar com a ferramenta pincel diretamente à mão. Roy teve algumas ideias. Ele sabia que, além de usar uma arma de fogo quando tinha treinamento militar na faculdade, tinha pouco conhecimento sobre armas de fogo, então desenhou um revólver desta vez. A vantagem de um revólver era que ele tinha uma estrutura simples, era sólido, tinha desempenho estável, não apresentava problemas facilmente e não emperrava em momentos críticos. Mesmo uma falha não afetaria o disparo da próxima bala.
É claro que Roy preferia armas de fogo requintadas, elegantes e modernas, mas desistiu da ideia quando pensou na bala emperrando em um momento crítico, sentindo que um revólver seria muito mais adequado para um novato como ele. Não demorou muito para terminar um revólver. No entanto, Roy sentiu vontade de bater a cabeça na parede ao olhar para a arma. Talvez por não usar a mão para desenhar há muito tempo, mas o revólver parecia basicamente grafite. Os pontos onde deveria ser reto estavam tortos, e os pontos onde deveria ser curvo estavam retos. Não possuía nenhuma beleza artística. No entanto, todos no design de arte sabiam muito bem que um esboço precisava ser modificado repetidamente antes de finalizar um design, então Roy não desanimou. Ele só precisou usar algumas ferramentas auxiliares de linha para modificá-lo e colori-lo, bem como retocar seus realces e sombras antes de concluir a arma. No entanto, um barulho estranho soou atrás de Roy quando ele estava prestes a operar o painel. Gavk! Roy enrijeceu-se e virou-se rapidamente. Quem estava soltando o grito estranho era o demônio de 4 olhos de agora a pouco. Este demônio de 4 olhos já havia se recuperado do prazer de devorar sua primeira alma e queria continuar matando os ovos não eclodidos, mas percebeu que era tarde demais para o jogo. Em sua raiva, ele acidentalmente notou este demônio estranho que era Roy. Para ser mais preciso, ele foi atraído pela luz da alma flutuando ao lado de Roy. Quando os outros pequenos demônios estavam procurando almas, Roy não devorou a alma imediatamente e imediatamente se tornou tão atraente quanto um vagalume na escuridão. Portanto, este demônio de 4 olhos se virou para Roy. Seus 4 olhos se fixaram na alma ao lado de Roy, e saliva pingou de sua enorme boca cheia de dentes afiados. Os demônios tinham sistemas digestivos fortes, alimentando sua necessidade por carne, mas se tivessem a escolha entre alma e carne, a maioria escolheria a alma. Quando Roy se virou, a ganância nos olhos do demônio de 4 olhos tornou-se cada vez mais óbvia. Seu instinto e intuição lhe diziam que o demônio à sua frente era fraco e que ele seria capaz de obter 2 almas se o matasse. Assim como Roy havia previsto, os demônios mais fortes que não conseguiam capturar almas estavam de olho nos demônios mais fracos, e isso estava acontecendo ao redor do demônio de 4 olhos e de Roy. Uma nova rodada de massacre estava prestes a começar. Esta era a lei do mundo demoníaco. Somente os mais fortes seriam capazes de sair do lugar onde nasceram. Roy soube imediatamente o que o demônio de 4 olhos queria fazer ao ver sua expressão. Ele queria modificar e aperfeiçoar seu desenho, mas parecia não haver escolha agora. Então Roy observou outro grupo em alerta máximo e usando a função de texto para definir rapidamente o revólver que acabara de sacar. E as definições que ele escreveu foram arma de fogo, precisão e munição infinita. Ele completou as definições rapidamente enquanto estava no olhar mortal de confronto com o demônio de 4 olhos. Ele rapidamente usou colagem para puxar o desenho para a página principal e colocou-o na mão de sua selfie. Finalmente, ele salvou. A alma brilhante flutuando ao lado de Roy desapareceu. No entanto, o que o deixou estranho foi que o revólver que ele queria não apareceu em sua mão. Em vez disso, um prompt veio do sistema: almas insuficientes. Salvou apenas 23% do progresso. Você pode escolher cancelar o salvamento ou modificar o desenho. Almas insuficientes. Minhas definições para a arma excedem o limite para o qual posso usar uma alma. Este acidente atordoou Roy por um momento, e neste exato momento, o demônio de 4 olhos sibilou com raiva para ele. O demônio de 4 olhos estava com a alma ao lado de Roy o tempo todo, mas desapareceu no momento em que Roy a salvou. O demônio de 4 olhos certamente ficaria furioso, já que a presa que estava prestes a capturar desapareceu diante dele. Ele não conseguia ver a interface do sistema de Roy, mas pensou que Roy devia ter usado algum método para esconder a alma. Portanto, chutou o chão e voou em direção a Roy. Ele era um tamanho maior que Roy, então seu peso era naturalmente diferente. Ele imediatamente jogou Roy no chão e abriu a boca para morder o rosto de Roy. Como Roy ousou ser mordido por ele?
Ele rapidamente acenou com a mão e deu um tapa no rosto do demônio, fazendo torcer a cabeça. Essa foi sua reação subconsciente. Ele só queria revidar depois que o outro se atirou nele. O que ele não pensou foi em quão afiadas eram suas garras. O tapa deixou algumas feridas manchadas de sangue no rosto do demônio de 4 olhos. Nossa! O demônio de 4 olhos ficou furioso por seu rosto ter sido arranhado e sangrento pelas garras de Roy e também usou suas garras para atacá-lo. Os pequenos demônios que acabaram de nascer eram todos bebês e não tinham muitas maneiras de lutar. Não haveria nenhuma tática em suas batalhas, e eles confiavam puramente em sua força física e suas garras afiadas. No entanto, Roy não era tão forte quanto o demônio de 4 olhos, então ele estava no lado perdedor dos ataques. Se o sistema avaliou sua força em 14, então este demônio estava pelo menos em 20. Ele era muito mais forte do que ele. Isso não pode continuar. Roy, que estava sobrecarregado e no chão, aproveitou uma brecha nos ataques e de repente chutou de baixo para cima, na virilha deste demônio de 4 olhos, desferindo um golpe vital em sua fraqueza. Ele notou que este demônio de 4 olhos era um macho, ou melhor, parecia que os machos eram a maioria entre este grupo de demônios. Todos eles tinham acabado de nascer e não tinham roupas para se cobrir, então era muito fácil mirar no lugar certo. Essa era a única vantagem de Roy, manter a calma e a lógica, sem depender completamente de instintos físicos. No entanto, o golpe crítico que Roy imaginou não aconteceu. Embora o chute tenha feito o demônio de 4 olhos gritar, ele não perdeu sua força de combate. Em vez disso, aproveitou a oportunidade para morder o ombro de Roy. Parecia que a fraqueza dos humanos não era a mesma dos demônios. Suas partes íntimas não eram tão vulneráveis. O demônio de 4 olhos arrancou um pedaço de carne de Roy. Ele não sentiu muita dor nos ombros, mas sim uma sensação de formigamento e paralisia, fazendo Roy perceber que a saliva daquele demônio de 4 olhos poderia conter veneno. Criaturas como demônios já haviam excedido o conhecimento de Roy, então ter tais habilidades não era nada surpreendente. Roy se viu cada vez mais exausto e não teve outra escolha a não ser cerrar os dentes e usar a interface novamente. Ele usou uma mão para parar o ataque do demônio de 4 olhos enquanto a outra trabalhava rapidamente. Roy deveria estar grato por ter terminado de sacar a arma antes do demônio de 4 olhos atacar. Caso contrário, ele nunca teria conseguido terminá-la durante a luta. Agora, ele só precisava modificar as definições de texto. Roy já havia percebido que era definitivamente porque o atributo munição infinita era muito poderoso que ele não conseguia salvar o revólver. Ele inicialmente temia que o poder de fogo não fosse alto o suficiente, então ele queria ter munição ilimitada. Mas agora, parecia que a necessidade de almas era muito alta se ele quisesse materializar essa função. Portanto, ele apagou munição infinita e até mesmo precisão e as mudou para cheio de balas. Roy sentiu um peso na mão direita quando salvou desta vez. Era frio ao toque. Nesse momento crítico, Roy sabia que finalmente conseguira salvar, mas não tinha tempo para olhar. Assim que seu dedo encontrou o gatilho, ele imediatamente pressionou o cano contra o abdômen do demônio de 4 olhos. No segundo seguinte, ouviu-se um estrondo estrondoso. Bam! Este tiro ecoou por toda a praia, assustando todos os pequenos demônios que lutavam entre si nas proximidades. Eles pararam de lutar em uníssono e viraram suas cabeças na direção do som. 2 tiros consecutivos vieram imediatamente, assustando-os. Eles nunca tinham ouvido um som tão bizarro. Roy, que abriu fogo, também ficou surpreso porque percebeu que o demônio de 4 olhos que ele atirou no abdômen não morreu imediatamente. Em vez disso, ele jogou a cabeça para trás com muita dor e arrancou um grande pedaço de carne do braço esquerdo de Roy. Roy sentiu tanta dor que sentiu que estava ficando louco. Ele mirou o cano de sua arma no estômago do demônio de 4 olhos e atirou mais 2 vezes. Desta vez, os movimentos do demônio de 4 olhos finalmente congelaram.
Após um forte empurrão de Roy, ele caiu de Roy e pousou ao lado dele enquanto sangue fresco escorria dos 3 buracos de bala, tingindo a areia abaixo dele de vermelho púrpura em nenhum momento. O Roy ensanguentado levantou-se do chão, ofegante, olhando para o demônio de 4 olhos. Sua vitalidade era tão tenaz que ainda estava vivo. Isso irritou Roy, então ele apontou sua arma para a testa do pequeno demônio e puxou o gatilho novamente. Desta vez, o demônio de 4 olhos permaneceu em silêncio para garantir que o revólver pudesse ser salvo e aparecer. Roy até mesmo removeu o atributo precisão. De qualquer forma, para ele, a precisão de um ataque tão próximo não importava. No entanto, o que ele não havia levado em consideração era que esse demônio de 4 olhos precisava de 4 tiros para morrer. Sua vitalidade era incrível. Era completamente diferente de matar o verme-demônio em sua casca de ovo. Havia uma enorme diferença entre os demônios que eclodiram e aqueles que não eclodiram. Claro, isso também poderia ser porque a arma de fogo não tinha potência suficiente. A alma do demônio de 4 olhos emergiu de seu cadáver. Essa alma era muito mais forte do que a que Roy obteve anteriormente, e também era muito mais brilhante. Roy não se apressou para obter a alma. Ele olhou para cima e, como esperado, os pequenos demônios próximos começaram a se aglomerar ao seu redor. Eles se assustaram com os tiros contínuos e ficaram curiosos para ver o que era. Além disso, viram uma alma de alta qualidade, despertando a ganância em sua natureza demoníaca. O estado atual de Roy não era bom. Toda a parte superior do seu corpo estava coberta de ferimentos e seu ombro esquerdo tinha marcas de mordida. Embora a saliva venenosa do demônio de 4 olhos não fosse fatal, foi o suficiente para deixar metade de seu corpo dormente. O braço esquerdo que ele usara para parar o ataque revelou ossos brancos e pálidos. No entanto, Roy sabia que não podia baixar a guarda, mesmo em um estado tão miserável. Ele estava preocupado que, uma vez que demonstrasse fadiga ou pânico, esses pequenos demônios reunidos ao seu redor não hesitariam em atacá-lo e despedaçá-lo. Portanto, ele ergueu sua arma, apontou para um demônio mais próximo e atirou nele. Bam! Este tiro não atingiu o demônio, mas caiu no chão perto de seus pés. Uma série de faíscas resultou do atrito. O pequeno demônio ficou chocado e pulou rapidamente para longe. Então Roy apontou o cano para outro pequeno demônio. Este pequeno demônio era mais esperto. Quando viu que estava apontado para ele, ele escapou antes que Roy puxasse o gatilho. Com esta lição pela frente, os pequenos demônios escapavam sempre que Roy apontava o cano para eles. Esses pequenos demônios não sabiam que Roy só tinha uma bala restante. Eles apenas sentiram que a coisa em sua mão era aterrorizante, já que poderia matar um pequeno demônio forte, e nenhum deles queria pular para a morte. Todos eles esperavam que os outros pequenos demônios fossem primeiro. Um tempo depois, Roy nem precisou usar sua arma. Ele apenas abriu a boca para assustá-los com seus dentes afiados, e os pequenos demônios escaparam sozinhos. Roy alcançou seu objetivo. Infelizmente, ele ainda subestimou a ganância dos demônios por almas. Os pequenos demônios se reuniriam cuidadosamente novamente, desde que ele não guardasse a alma do demônio de 4 olhos. Isso deu dor de cabeça a Roy. Na verdade, ele também podia sentir seu corpo instintivamente faminto pela alma que brilhava a seus pés, fazendo-o salivar continuamente. Deveria ser por causa do vício em devorar almas. Embora Roy estivesse morrendo de vontade de saber o gosto de uma alma, ele sabia que as almas eram sua passagem para a sobrevivência, então ele só podia resistir ao seu impulso físico e tentar ver se conseguia armazenar essa alma no sistema. Inesperadamente, ele conseguiu, e aquela bola de luz desapareceu imediatamente. Ele notou que o contador de número de almas em posse na área de atributos principal do sistema havia mudado de 0 para almas de baixa qualidade completas, 1, almas de baixa qualidade prestes a desaparecer, 1. A alma de baixa qualidade completa era provavelmente a alma do demônio de 4 olhos, mas aquela alma de baixa qualidade prestes a desaparecer deixou Roy perplexo por um tempo.
Se ele não estivesse errado, aquela alma deveria ser a primeira que ele obteria. O que ele não esperava era que, após a materialização do revólver, a alma ainda tivesse algumas sobras e não desaparecesse completamente. A diferença no consumo de almas para diferentes definições e atributos surpreendeu Roy mais uma vez. Esta alma não era suficiente quando ele adicionou o atributo munição infinita anteriormente. Seria esta a diferença entre equipamentos brancos e equipamentos azuis e roxos? Roy estava arrependido agora. Se soubesse que o sistema podia armazenar almas, teria primeiro armazenado a alma do verme demoníaco, e não precisaria lutar contra o demônio de 4 olhos. Assim que a alma desapareceu, os pequenos demônios reunidos nas proximidades ficaram instantaneamente inquietos. Roy ergueu a arma novamente, vigilante, mas os pequenos demônios se dispersaram, correndo para outros lugares que haviam lutado para ver se conseguiam tirar algo dela. Roy finalmente sentou-se no chão, aliviado por sua crise ter acabado. No entanto, ele não tinha consciência de que tinha uma cauda e, portanto, sentou-se sobre ela, causando-lhe grande dor. Parece que preciso mudar meus hábitos humanos depois de mudar de forma. Depois de suspirar e mover a cauda para o lado, ele finalmente se acomodou para olhar para o revólver que havia sacado. No entanto, a cabeça de Roy se encheu de linhas pretas assim que ele olhou atentamente para ele. O que ele poderia dizer? A arma que ele segurava era simplesmente estranha demais. Se ele tivesse que usar uma frase para descrevê-la, seria Fivescent Special Effects. Nenhum centavo a mais. Era falso demais. Já estava torto quando ele o desenhou e, por causa da emergência, ele não o coloriu. Ele nem mesmo definiu seu material. Parecia uma arma de plástico branca em sua mão. A cor de fundo quando desenhava era branca. Era feito de forma rudimentar, com pontas de plástico por toda parte, como se tivesse acabado de sair de um molde de plástico. Roy ousou jurar que não era tão bom quanto a arma de pressão que ele jogava quando era jovem. No entanto, foi aí que ficou estranho. Essa arma barata de efeitos especiais podia realmente ser disparada e era realmente poderosa. Isso se devia simplesmente ao fato de Roy ter definido um atributo de arma de fogo para ela. Esta foi a primeira vez que Roy sentiu que este sistema personalizado era realmente extraordinário. Usar texto para definir a força através do sistema era semelhante ao poder da linguagem ou como a tecnologia de conversão de informação e material nos romances que Roy leu antes. Além disso, tinha operações à prova de idiotas. Roy não pôde deixar de se sentir feliz ao se lembrar dele lutando contra monstros e indo em busca de equipamentos em seus jogos. Agora, ele havia dado um passo adiante na criação de seu próprio equipamento. Agora tinha outra alma, e a qualidade não parecia nada ruim. No entanto, Roy não tinha pressa em aprimorar o revólver em sua mão. Em vez disso, invocou a interface do sistema e começou a desenhar novamente. Desta vez, desenhou um tubo de ensaio e uma linha no meio para indicar o nível do líquido. Em seguida, escolheu azul para colorir o interior do tubo de ensaio. Um tubo de ensaio cheio de líquido azul apareceu, e Roy o definiu com texto: antídoto. Sim, o que ele precisava fazer primeiro era resolver seu estado de envenenamento. Para economizar no consumo, ele não definiu muitas coisas sobre o antídoto e pretendia apenas usar a alma que estava prestes a desaparecer. O veneno do demônio de 4 olhos não deveria ser tão poderoso, então deveria ser aliviado com isso, certo? Roy estava prestes a salvar quando completou a poção, mas mudou a cor do líquido para marrom escuro depois de pensar um pouco. Além disso, ele adicionou outro atributo à definição: sabor cola. Depois de fazer essa adição, Roy salvou-a satisfatoriamente. Sem surpresa, a alma que estava prestes a desaparecer realmente desapareceu, e uma poção marrom escura apareceu na mão de Roy. Venha, vamos beber esta bebida feliz de todos os nerds. Roy levantou a mão e a bebeu. Um pouco depois de beber o antídoto com sabor de cola, Roy pôde sentir a dormência em seu ombro diminuindo. Funciona. O efeito não é muito óbvio, mas realmente funciona contra o veneno. Roy suspirou de alívio, e agora só restava o fermento.
Ele originalmente queria desenhar algo para estancar o sangramento e algumas bandagens, mas sentiu que isso não fazia justiça ao consumo de almas. Roy olhou para os demônios lutando nas proximidades. Esses demônios não sairiam ilesos mesmo se vencessem, e Roy queria saber como eles lidavam com seus ferimentos. No final, ele viu a maioria deles lambendo suas feridas até que parassem de sangrar. O comportamento bestial fez Roy se sentir impotente, mas ele só podia seguir. Ele sabia que muita perda de sangue não era boa para nenhuma criatura, mesmo um demônio. Felizmente, o revólver na mão de Roy deu aos demônios próximos um grande impedimento, e nenhum deles o perturbou enquanto ele lambia suas feridas silenciosamente. Depois de um tempo, seu braço esquerdo gravemente ferido parou de sangrar gradualmente. Os fortes devoravam os fracos, continuando na praia. De tempos em tempos, os demônios mais fortes matavam suas presas e engoliam as almas dos demônios mais fracos, sem deixar chance para os outros. Percebendo isso, Roy desistiu da ideia de se aproveitar da situação. A importância das almas para Roy, que possuía o sistema, era evidente. No entanto, os demônios tinham o vício em devorar almas, criando muitos concorrentes para ele. Sempre que pensava nessa situação, Roy não conseguia evitar o desejo de suspirar. Depois de estancar o sangramento, Roy abriu a interface do sistema. Desta vez, sacou algumas balas para o revólver, materializou-as com o consumo da alma do demônio de 4 olhos e as encheu no revólver barato. Ele não sabia o que mais encontraria depois, então era importante para ele garantir o estado de sua arma. No entanto, depois de carregar o carregador, a situação mudou repentinamente novamente. Um tremor repentino veio do chão. O tremor foi tão forte que até Roy sentiu tontura em pé. O que está acontecendo? Um grande terremoto. O tremor continuou por um bom tempo antes de parar gradualmente. Roy se recuperou e descobriu que os pequenos demônios que lutavam freneticamente antes pararam após o tremor. De repente, soltaram gritos estranhos e simultâneos, como se tivessem acordado de um sonho, e começaram a correr desesperadamente para a frente. Aqueles sem asas dispararam sobre as 4 asas. Aqueles com asas alçaram voo. Eles avançavam desesperadamente, mesmo sem voar alto. Vendo suas ações, Roy não disse nada e imediatamente começou a correr também. Embora não soubesse para onde correr ou por que estava fugindo, tinha certeza de que definitivamente não era coincidência tantos demônios fazerem a mesma coisa. Algo iria acontecer. Felizmente, Roy estava acostumado a correr com os 2 pés, então seu braço esquerdo machucado não afetou sua mobilidade, fazendo-o agradecer a sua sorte por não ter sido ferido na perna durante o combate. Caso contrário, teria sido problemático. Enquanto seguia os pequenos demônios por toda a vasta praia, a fumaça verde escaldante e o calor se dissiparam gradualmente. A cena à sua frente também se tornou mais clara. O destino desses pequenos demônios acabou sendo um vulcão negro com fumaça saindo de seu topo. O vulcão está em erupção. Roy estava incerto. Mas se ele realmente vai entrar em erupção, porque os pequenos demônios não estão fugindo dele, mas em sua direção? Não importa o que Roy pensasse, os pequenos demônios na vanguarda subiram correndo o vulcão sem olhar para trás. Eles saltaram entre as ravinas formadas pelo magma derretido e atravessaram estranhas pedras negras até o topo. Aqueles demônios com asas, semelhantes a insetos e pássaros, foram direto para o topo do vulcão e mergulharam no buraco. Será que eles estão realmente voando para dentro do vulcão? Roy ficou chocado, mas virou-se para olhar o exército de pequenos demônios atrás dele e só conseguiu se forçar a subir a montanha correndo. Ele sabia que não tinha o instinto e as memórias herdadas impressas nos ossos de um demônio, e não sabia o que os outros pequenos demônios sabiam. Eles deviam ter seus motivos para correr para dentro do vulcão. Afinal, é impossível para todos os pequenos demônios cortejarem a própria morte, certo? Portanto, é certo segui-los. Quanto a se ele pereceria ou não nas chamas do vulcão, ainda não se sabia. Ele só podia acompanhar as ações dos pequenos demônios. A altitude do vulcão era bastante alta.
Felizmente, a rota estava bem livre e não havia como se perder. Roy subiu em linha reta e chegou ao topo do vulcão em um piscar de olhos. Pela primeira vez, ele viu o interior de um vulcão. Viu um poço profundo e reto, com fumaça aumentando gradualmente, e no fundo do vulcão havia uma cor de fogo brilhante. No fundo, havia uma fina camada de magma que se solidificou com inúmeras rachaduras irregulares, e essa cor de fogo vazava dessas rachaduras. Pareciam inúmeros relâmpagos vermelhos flamejantes surgindo no fundo daquela vermelhidão. A cena era realmente espetacular. Poderia ser espetacular, mas o significado por trás disso também era aterrorizante. Parecia que não demoraria muito para que o magma rachado se dobrasse sob a pressão e eventualmente formasse uma erupção vulcânica. Se ele não encontrasse uma maneira de sair o mais rápido possível, não lhe restaria nenhum cadáver. Enquanto estava no topo do vulcão, Roy olhou ao redor e percebeu que aquele local de eclosão era na verdade uma ilha com o oceano vermelho sangue ao redor. Considerando que o local de eclosão anterior se estendia até a praia, significava que a área coberta pela erupção vulcânica era bastante grande. A ilha inteira parecia estar dentro de sua faixa de erupção, e ele não poderia evitá-la a menos que se dirigisse para o oceano. E só Deus sabia que criaturas perigosas o bizarro oceano vermelho sangue abrigava. Não é de se admirar que esses pequenos demônios tenham corrido para o vulcão antes que ele entrasse em erupção. Eles não tinham outro lugar para onde fugir. Observando como os outros pequenos demônios desciam a parede interna do vulcão, Roy também aprendeu a usar as garras afiadas de seus 4 membros para descer. No entanto, Roy só conseguia se segurar com o braço esquerdo ferido, enquanto usava o braço e os pés direitos para descer. Ele se movia com cautela, certificando-se de segurar firme cada passo do caminho, pois via muitos pequenos demônios perdendo o equilíbrio e caindo para a morte na fina camada de rochas de magma. Milhares de pequenos demônios saíram da boca do vulcão. Esta cena foi um pouco chocante, mas Roy percebeu que os pequenos demônios que chegaram perto do fundo antes não foram até o fundo. Em vez disso, eles estavam procurando por algo na parede interna do vulcão. Eles usaram suas garras para bater, tentando sondar a parede interna do vulcão. Enquanto Roy se perguntava o que eles estavam fazendo, um pequeno demônio gritou de surpresa e começou a cavar desesperadamente no lugar onde ele bateu. Mais importante, os outros pequenos demônios realmente correram para ajudar. Esta foi uma cena tão estranha. Foi a primeira vez que Roy viu os pequenos demônios cooperando uns com os outros. Não demorou muito para que esses pequenos demônios cavassem um buraco negro. No momento em que o buraco apareceu, os pequenos demônios comemoraram e invadiram. Havia mais buracos do que apenas um. Pequenos demônios faziam buracos em todos os lugares da parede interna do vulcão, e os demônios próximos entravam juntos. Roy finalmente percebeu que os buracos feitos por esses demônios eram pontos finos e fracos na parede interna do vulcão. Na verdade, havia inúmeras cavernas de todos os tamanhos neste vulcão, mas cada vez que o vulcão entrava em erupção, o magma em ascensão as preenchia. A pressão da erupção não era muito forte, então, embora ela se enchesse após cada erupção, elas reapareciam após alguma escavação. Esse comportamento de cavar cavernas já estava gravado nos genes dos demônios há milhões de anos. Depois de compreendê-lo, Roy não pensou mais nisso. Ele seguiu um grupo de demônios atrás dele para cavar um buraco e se aglomerar em uma caverna. Milhares de pequenos demônios desapareceram nas cavernas de forma ordenada, como formigas retornando aos seus ninhos. Um som explosivo soou logo depois que eles se aglomeraram nas cavernas. Magma quente rompeu da camada inferior de rochas e disparou para o céu. Com grande vigilância, Roy seguiu os pequenos demônios, marchando para dentro da caverna sem luz. Ele, é claro, tinha que se proteger contra os ataques furtivos dos outros pequenos demônios neste ambiente escuro. O estranho era que a agressividade desses pequenos demônios havia diminuído bastante depois que eles deixaram o local onde eclodiram. Eles correram para a caverna rapidamente, sem pensar em atacar os outros.
9. Quando o vulcão entrou em erupção, muito magma foi derramado no buraco que eles cavaram na parte de trás, bloqueando o buraco novamente. No entanto, nenhum dos pequenos demônios foi ferido pelo magma. Roy pensou que os pequenos demônios parariam quando o magma parasse de entrar, mas os da frente não pararam de jeito nenhum. Roy só podia continuar avançando porque o pequeno demônio atrás dele o empurrava e rosnava, apressando quando ele parava e bloqueava o caminho. Roy não esperava que a caverna fosse tão longa. Sentia como se tivessem vindo de muito longe do vulcão. E, de acordo com a intuição de Roy, a caverna parecia ir diagonalmente para o fundo do solo. Isso significava que estavam se movendo em direção à crosta. Roy estava muito ansioso. Não sabia para onde aqueles pequenos demônios estavam indo, mas teve uma premonição. Será que o lugar para onde estão indo é realmente habitado por demônios? Após um período de tempo indeterminado, estranhos gritos de alegria ecoaram repentinamente da frente. Ao ouvir os gritos de alegria, os pequenos demônios na retaguarda ficaram agitados e apressados. Roy foi impulsionado por seus movimentos e acelerou para a frente também. Como esperado, uma luz brilhante surgiu da frente. Depois de caminhar tanto tempo na caverna, os olhos de Roy se adaptaram à escuridão, então a luz que viu ofuscou. Mas, na verdade, a luz que vinha da frente não era nada forte. Era vermelha fraca e acompanhada por uma onda de calor, que se aproximava sem parar. Finalmente, Roy chegou à saída. Era a enorme boca da caverna, que o fazia parecer realmente pequeno. No entanto, Roy não conseguia se dar ao trabalho de suspirar de alívio naquele momento. Em vez disso, ele observava, estupefato, a cena que se desenrolava diante dele. Era um enorme espaço subterrâneo onde um mundo mal iluminado aparecia. O chão era terra preta e queimada, a floresta era negra e retorcida, e um grande rio formado por lava fluía lentamente. O impulso que movia o rio vinha das dezenas de cachoeiras de magma das paredes da caverna. Elas fluíam de uma grande altura acompanhadas de fumaça verde e faíscas, agitando o fluxo de ar do mundo subterrâneo, tornando o ar quente. Os ventos quentes rolavam a fuligem preta do solo, deixando o ar bastante poluído. Havia também uma cadeia de montanhas, algumas das quais eram altas e baixas, mas a maioria delas tinha a mesma cor e tom. Pode-se dizer que este era um mundo preto e vermelho. Preto eram as cinzas pretas, enquanto o vermelho era a vermelhidão das chamas. Da perspectiva atual de Roy, ele só conseguia observar uma pequena parte deste mundo subterrâneo. Havia um horizonte à distância que Roy não conseguia nem imaginar o quão grande era. Segundo seu entendimento, esse mundo subterrâneo deveria estar sob o leito marinho, uma cavidade formada entre a crosta e o manto. Ali, o céu era uma cúpula sustentada pela rocha endurecida, e o solo era aquecido pelo núcleo, razão pela qual parecia quente. Roy sentiu uma tristeza interior ao pensar em como precisaria viver naquele mundo infernal. No entanto, quando a pele de seu corpo demoníaco sentiu o ar escaldante ali, seu corpo saltou de alegria, dando-lhe uma vontade de entrar naquele mundo. O contraste entre seus pensamentos e seu corpo fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Os pequenos demônios atrás de Roy já haviam descido animadamente pela parede rochosa da caverna. Roy ficou ali, sem entender, por um tempo, antes de finalmente suspirar e seguir o exemplo. Aqueles com asas já haviam voado para fora. Centenas de milhares de pequenos demônios que saíram da área de incubação saíram das cavernas como formigas e se espalharam por este mundo subterrâneo, mas esta cena era decepcionante. Eles não eram o primeiro grupo de demônios a entrar neste mundo, nem seriam os últimos. Quantos desses demônios viviam neste mundo subterrâneo? E quantos demônios adultos havia? O que Roy, que descia pela parede da caverna, não sabia era que havia apenas raspado o nível mais alto do abismo infinito do inferno que era um mundo demoníaco. Roy carregava uma criatura estranha do tamanho de um coelho em seu ombro enquanto corria no chão quente e observava cuidadosamente ao redor. Caminhando por uma floresta escura, ele passou cuidadosamente pelos galhos retorcidos de árvores distorcidas.
Essas árvores eram árvores demoníacas, e uma vez que qualquer criatura viva tocasse os galhos, eles imediatamente se enrolariam e capturariam freneticamente a presa. Entre as árvores escuras, havia muitos lugares com densas teias de aranha brancas. Essas teias de aranha eram coisas com as quais ele tinha que ser ainda mais cuidadoso, pois onde havia teias de aranha significava que ele havia entrado no alcance de caça de um demônio-aranha. De repente, um grito peculiar veio do céu acima da floresta. Roy rapidamente caiu no chão e colocou a estranha criatura que ele estava carregando em seu ombro em suas costas e ficou imóvel. Uma sombra gigante voou sobre ele, mas felizmente, não pareceu descobrir Roy deitado no chão e voou direto sobre ele. Roy teve sorte. Ele já havia feito planos para desistir de sua presa. Se aquela sombra escura o atacasse, sua primeira presa teria sido a presa em suas costas. Finalmente, ele evitou todos os tipos de perigos para chegar a uma enorme árvore na orla da floresta. Esta enorme árvore já estava morta e apodrecida. No entanto, havia um buraco formado naturalmente em suas raízes, que se tornou a residência de Roy. Depois de chegar ao buraco da árvore, Roy não se dirigiu para ele imediatamente, mas primeiro observou cuidadosamente a camuflagem que havia montado. Somente quando descobriu que não havia vestígios de perturbação, ele pegou os galhos e folhas podres do buraco e entrou com a presa. Na caverna, Roy colocou a presa em seu ombro e então soltou um longo suspiro de alívio. Fazia mais de uma semana desde que ele chegou a este mundo subterrâneo, e ele finalmente havia se adaptado à vida aqui. Embora houvesse muitos perigos para ele em termos de ambientes e outros predadores, ele poderia evitá-los se fosse cuidadoso. Na semana passada, o maior progresso de Roy foi aprender a caçar. Ele não tinha escolha, já que todas as criaturas vivas precisavam comer para sobreviver, e Roy, naturalmente, não era a exceção. No entanto, mesmo agora, as presas que ele podia capturar eram limitadas. Além dos demônios, havia muitos outros monstros vivendo no mundo subterrâneo. Esses monstros eram equivalentes às feras selvagens do mundo humano. No entanto, para ser honesto, era difícil para Roy distinguir entre os demônios de baixo escalão e os monstros apenas pela aparência. Pelas suas observações, a maioria dos demônios de baixo escalão basicamente seguia seus instintos físicos de caçar, matar e destruir. Esse comportamento não demonstrava muita sabedoria e não era muito diferente do dos monstros. Em outras palavras, eles tinham baixa inteligência. No entanto, isso não significava que fossem inevitáveis. Na verdade, a raça demoníaca dominava este mundo. Mesmo o corpo de um demônio de nível inferior se tornaria cada vez mais forte à medida que ele gradualmente se tornasse adulto. Se conseguissem sobreviver por muito tempo, gradualmente ascenderiam ao topo da cadeia alimentar. Os demônios infantes eram existências apenas de nível inferior, e lentamente ascendiam ao nível médio-baixo e, finalmente, ao topo do nível inferior quando amadureciam. Se suas linhagens não fossem muito complexas, eles poderiam até ter a chance de serem promovidos a demônios de nível médio. Roy não sabia como era um demônio de nível médio porque não havia encontrado nenhum até então se perguntava se havia um mundo mais profundo do que onde ele estava, no qual pudesse entrar por algumas entradas. No entanto, o escopo de exploração de Roy era limitado, e ele ainda não havia encontrado essas entradas. Essas foram as conclusões que Roy tirou enquanto observava, juntamente com alguns palpites bem fundamentados. Mesmo que houvesse desvios, parecia que ele não estava muito longe da marca. Ao mesmo tempo, o corpo de Roy estava crescendo, tornando-se um pouco maior e mais alto. Ele pode não ter passado de 1,2 metros ainda, mas seu atributo de força aumentou em 2 na interface do sistema. Sua velocidade também aumentou um pouco, embora sua energia mágica não se movesse. O que teve a maior mudança foi sua atividade, aumentando de 5 para 18. Força, velocidade e energia mágica eram fáceis de entender, mas o atributo de atividade confundiu Roy um pouco. De acordo com sua experiência durante esse período, ele percebeu que poderia estar se referindo à sua vitalidade.
Uma vitalidade forte representava o grau de lesão que ele poderia suportar e a quantidade de tempo que ele precisaria para se recuperar após a lesão. Depois de abater sua presa, Roy começou a preparar seu jantar. Roy não sabia como chamar essa criatura estranha que ele capturou, mas deveria ser algum tipo de monstro, e um bebê nisso. Isso porque Roy o viu perfurando o chão e o pegou quando ele tentou subir em uma árvore. Em sua memória, apenas certos insetos teriam tal comportamento. Este estranho monstro parecia um verme gordo, mas tinha 4 patas em forma de garras, lembrando uma formiga sem alicate, e um grande buraco na cabeça feito pela arma de Roy. Roy não havia melhorado seu revólver, mas havia passado algum tempo adicionando alguns detalhes ao corpo da arma. Agora, lembrava-se do revólver Colt Python. Depois de modificar o cano para torná-lo mais reto, ele percebeu que tinha um certo grau de precisão em tiros de longa distância, ao contrário de como ele só ousava atirar de perto com os efeitos especiais de 50 centavos antes. Quanto ao motivo de não ter melhorado a arma, ele percebeu que não era economicamente viável fazê-lo. Durante esse tempo, Roy encontrou vários demônios adultos. Embora os visse apenas à distância, percebeu que a defesa desses demônios adultos havia melhorado bastante. Em particular, o demônio de baixo escalão, em forma de inseto, coberto por uma carapaça com um brilho metálico brilhante, fez com que Roy sentisse que nem mesmo balas seriam capazes de penetrá-lo. A menos que Roy estivesse disposto a consumir um grande número de almas para adicionar alguns atributos, como quebra de armadura e penetração, ele morreria horrivelmente com tal arma ao encontrar demônios do tipo defensivo. Depois de perceber que armas externas seriam limitadas no futuro, Roy começou a se esforçar para transformar seu corpo. Sua própria força era verdadeira força, especialmente para criaturas como demônios, mas Roy precisava de tempo para se tornar um adulto. De acordo com a avaliação do sistema, seria difícil para ele alcançar o topo do escalão baixo nesta vida. A promoção não tinha nada a ver com ele, pois sua linhagem era simplesmente muito complexa. Não apenas ele, mas até mesmo a maioria dos outros demônios eclodidos só poderiam alcançar o topo do escalão baixo. No entanto, Roy tinha outra opção agora, devido à existência desse sistema. Roy podia extrair e trocar por comida humana, como carne assada e juntas de porco de Dongpo, através do consumo de almas, em vez de correr riscos caçando como fazia. No entanto, ele o fez sem hesitar, pois estava acumulando almas, e seu plano para a transformação de seu corpo exigia um grande número de almas. Sua presa também tinha almas, embora sua qualidade fosse deficiente. A qualidade das almas parecia estar ligada à inteligência possuída. Quanto maior a inteligência e mais rica a emoção, maior a qualidade da alma formada após a morte. A qualidade que Roy podia obter agora era baixa, então ele só podia esperar obter mais delas. Na semana anterior, ele havia capturado 4 presas e obtido 4 almas. No entanto, essas almas eram menores do que a do demônio de 4 olhos anteriormente. Mesmo assim, Roy sentiu que era uma quantidade adequada. Roy comeu esse monstro inseto enquanto resistia ao seu desconforto psicológico. Ele nem se atreveu a acender uma fogueira para cozinhá-lo, pois temia que o cheiro atraísse inimigos poderosos. Não precisava se preocupar muito com o cheiro de sangue, já que ele permeava toda a floresta. Ele precisava fazer o que fosse preciso para sobreviver antes de poder se proteger. Depois de saciar a fome, Roy invocou a interface do sistema e iniciou sua primeira transformação física. Além de explorar, observar e caçar cuidadosamente, Roy estava esboçando projetos nos últimos dias. O primeiro rascunho que ele completou usou suas mãos como objetos de referência. Ele fez toda a sua palma maior e selvagem, parecendo como se uma concha óssea e esporões ósseos bagunçados que se projetavam como unhas a cobrissem. Ele até mesmo alongou suas unhas e as tornou mais afiadas com uma curvatura semelhante a um gancho. Elas até brilhavam com o brilho do metal. As definições iniciais de Roy para essa transformação foram um material de aço e flexível. Sim, este foi o primeiro plano de modificação de Roy, criando um par de mãos com garras de aço para si mesmo.
Esta era apenas uma ideia preliminar. Na concepção de Roy, se ele tivesse almas suficientes no futuro, ele também planejava transformar suas unhas para serem feitas de adamantium para alcançar uma força indestrutível e poderosa. Ele também planejou que essa transformação se estendesse a todo o seu braço. Essa ideia veio naturalmente das garras de Wolverine. No entanto, Roy imaginou que um número de almas e sua qualidade provavelmente eram insuficientes para fabricá-las com adamantium, então seu pensamento atual era transformá-las em aço comum. Com um par de garras tão afiadas, sua vantagem em combate era evidente. Mesmo se encontrasse um oponente forte, ele poderia facilmente destruir suas defesas com elas. Além disso, uma arma própria não teria problemas como falta de munição. O segundo plano de modificação era a cauda de Roy. Devido à sua estrutura corporal diferente, Roy não conseguia andar completamente ereto como costumava fazer quando humano. Ele conseguia ficar de pé, mas não endireitava o corpo, o que o fazia se curvar. Por enquanto, ele vinha usando essa cauda em forma de flecha para manter o corpo em equilíbrio. Fora isso, sua cauda não era muito útil. Não só era incapaz de ajudar Roy em combate, mas também era um ponto fraco de seu corpo, sendo sensível e frágil, causando-lhe muita dor quando machucada. Portanto, para eliminar essa fraqueza, o segundo plano de modificação de Roy era para sua cauda. Ele desenhou uma longa cauda que se estendia da espinha dorsal. Ela tinha seções, de grossas afiadas, lindamente aerodinâmicas. Roy projetou 3 facas de osso que podiam abrir e fechar na ponta da cauda. Quando aberta, ela podia agarrar objetos. Quando fechada, podia se transformar em uma lâmina triangular que perfurava facilmente uma grossa placa de aço. Se feita de acordo com sua visão, essa longa cauda, uma vez combinada com seu corpo, poderia até mesmo dar à sua espinha dorsal um osso saliente em forma de lâmina, fazendo-o parecer mais dominador e selvagem. Ele não tinha outra escolha. Estava desanimado com este mundo onde a aparência era tudo. Era o mesmo até mesmo neste mundo demoníaco. Aqui, o valor da aparência era forte, assustador e selvagem. Se sua aparência não possuísse qualquer força dissuasora e não pudesse invocar medo nos outros, então provavelmente até monstros comuns ousariam testá-lo. Agora que Roy havia se tornado um demônio sem forma humana, ele se libertou completamente e deixou sua imaginação correr solta. Roy estava bastante satisfeito com o design da cauda. Suas definições para a cauda eram material ósseo, flexível, regeneração e duro como aço. Depois que tivesse almas suficientes no futuro, Roy também planejava transformar a cauda em adamantium para que pudesse se tornar uma verdadeira cauda de aço no verdadeiro sentido da palavra. O terceiro plano de modificação também era o último plano de modificação que Roy havia elaborado recentemente. Não era para transformação parcial, mas para o corpo inteiro. Na terceira imagem, Roy desenhou uma pistola de seringa e um tubo de ensaio que combinava com a pistola de seringa. Este tubo de ensaio era muito interessante. As extremidades superior e inferior eram encapsuladas em metal branco prateado, enquanto no meio havia 2 tubos separados em espiral com um líquido azul dentro. Muito familiar, não é? Isso mesmo, porque a definição de Roy para esse líquido era T-vírus. Como era para o corpo todo, a primeira coisa que Roy pensou foi em um agente fortalecedor, e quando se tratava de agentes fortalecedores, as primeiras coisas em que ele pensou foram o T-vírus e o soro do super-soldado. Roy conseguia se lembrar da aparência do T-vírus nos filmes, mas não tinha certeza sobre o soro do super-soldado. Claro, ele poderia ter simplesmente desenhado um tubo de ensaio aleatório e então definido como um agente fortalecedor. Teria funcionado também, mas Roy sentiu que tal criação do nada poderia exigir muito mais almas do que algo que ele já havia formado em sua memória. Assim como o revólver que ele havia feito antes, ele havia dado a ele uma definição básica, o tamanho, o volume e assim por diante ao desenhá-lo. As definições de texto adicionais eram apenas para aperfeiçoá-lo. No entanto, algo que ele inventou do nada exigia uma definição mais detalhada, exigindo, portanto, mais almas. Assim, Roy finalmente escolheu o T-vírus.
Era, em si, um conceito que otimizaria e desenvolveria completamente seus genes com o objetivo de melhorar a aptidão física e eliminar doenças. Isso derivava do conceito apresentado em filmes, romances e jogos. Além disso, era o aprimoramento mais básico quando comparado ao G-vírus, ao vírus Verônica e similares. Era muito adequado para o corpo frágil de Roy e tinha pouca chance de ser incompatível. No entanto, devido a preocupações com sua estabilidade e se seu corpo demoníaco poderia ou não se adaptar a esse vírus, Roy deu duas definições adicionais para este T-vírus: infusão perfeita e sem efeitos colaterais. Dessa forma, ele não precisava se preocupar em se tornar um zumbi. Se as almas existentes que Roy possuía pudessem materializar o T-vírus, ele poderia se tornar mais forte após injetá-lo em si mesmo. Se tivesse sorte, poderia até obter superpoderes. Era super eficiente. 3 planos de modificação, 3 desenhos formavam 3 materiais. Ele agora estava pronto para ver qual custaria menos. Ele tinha a alma de um demônio de nível inferior e 4 monstros. Essas 5 almas eram todas almas de baixa qualidade na avaliação do sistema, e apenas seus volumes e valores eram diferentes. Então Roy começou a testar cada material um por um. Os desenhos de modificação de ambas as mãos e cauda mudaram de tamanho adaptativamente para combinar com seu corpo após serem colocados na página principal da interface. O T-vírus não precisou de adaptação e foi exibido imediatamente. No entanto, após seus testes, Roy descobriu que um número de almas que ele tinha era apenas o suficiente para completar a cauda. Isso o surpreendeu, pois a cauda tinha um maior número de atributos definidos. Por que seria a cauda se mais atributos exigem mais almas? Além da cauda em 100%, a modificação de suas mãos só poderia atingir 20% de conclusão, enquanto o T-vírus era ainda menor, com apenas 5%. Em outras palavras, se Roy quisesse transformar suas mãos, ele precisaria de pelo menos 5 vezes mais almas do que possuía atualmente. Além disso, ele precisaria de 20 vezes mais almas para o T-vírus. O que diabos está acontecendo? Após um estudo cuidadoso, Roy percebeu que estava errado. A razão pela qual a modificação de suas mãos exigia mais almas, mesmo que ele definisse menos atributos, era provavelmente porque ele definiu o material como aço. Era naturalmente mais difícil para o aço ter a flexibilidade de um corpo vivo. Tinha que ser um biometal para conseguir isso. Pelo contrário, pode haver mais definições para a cauda, mas o material era osso. Isso significava que poderia ser completado pela proliferação das próprias células de Roy. A definição de duro como aço era apenas fortalecer o osso, então a modificação geral da cauda foi mais fácil do que as mãos. Quanto ao T-vírus, Roy entendeu imediatamente. Depois de dar as duas definições, o T-vírus tornou-se o agente de fortalecimento perfeito, e foi por isso que exigiu tantas almas. Nesse caso, Roy poderia quase confirmar seu plano de modificação imediatamente, modificar diretamente a cauda ou alterar as definições para o braço e então modificar o seu próprio braço. Ele nem precisava pensar no T-vírus por enquanto. Depois de pensar um pouco, ele escolheu modificar sua cauda e eliminar sua fraqueza primeiro. Depois de prender a cauda ao corpo na página principal e clicar em salvar, uma sensação de formigamento percorreu sua espinha. Era realmente desconfortável. Roy queria esfregar as costas com força no chão para aliviar o desconforto. No entanto, ele tinha certeza de que era melhor não fazer isso, então se forçou a suportar. Depois de algum tempo, quando Roy ainda estava em transe, aquela coceira finalmente desapareceu, e com ela veio uma estranha sensação de poder. Originalmente, a cauda de flecha de Roy lhe dava a sensação de fraqueza e desamparo, e sua cauda frequentemente doía por causa de sua falta de autoproteção subconsciente. No entanto, tudo era diferente agora. Uma sensação de poder vindo da cauda cresceu de dentro. Sabendo que sua modificação estava completa, Roy sentiu uma alegria repentina. Ele ouviu o clique das vértebras da cauda e trouxe a cauda de aparência selvagem à vista. Ela se movia de acordo com sua vontade, e não havia a menor estagnação ou atraso. Era de fato uma parte de seu corpo.
Roy apreciou seu trabalho com grande satisfação. Talvez fosse porque combinava com seu formato corporal atual, mas a robustez de sua cauda havia diminuído. Agora, parecia mais razoável e harmoniosa, combinando com a pele vermelho escura de Roy. E devido às definições de Roy, essa cor vermelho escura brilhava como uma joia, e a dureza de sua cauda ultrapassava em muito sua imaginação. Além disso, o brilho vermelho fluía ao longo de sua cauda cada vez que ele a sacudia, como se chamas estivessem fluindo sobre ela. As 3 lâminas na ponta de sua cauda operavam como ele desejava. O mais estranho foi quando Roy sacudiu sua cauda com força, a velocidade com que as 3 lâminas cortaram o ar realmente provocou um rugido terrível. Roy olhou ao redor e de repente lançou sua cauda para atirar no interior do buraco da árvore. No momento seguinte, ela perfurou o tronco de meio metro de espessura. Ele ficou surpreso ao descobrir que o alcance de sua cauda excedia seu comprimento. Isso se devia ao espaço entre as articulações da cauda. Quando totalmente estendida, as articulações podiam se esticar como uma mola, fazendo com que seu alcance aumentasse. Esse benefício em combate era naturalmente evidente. Qualquer inimigo que tentasse estimar seu alcance de ataque pela visão certamente se arrependeria. Roy estava extremamente satisfeito. Ele sabia que a robustez de sua cauda aumentaria com seu crescimento e a tornaria uma arma muito útil. Ele abriu a interface do sistema e descobriu que não apenas sua imagem dentro dela mudou, mas até mesmo seus atributos haviam mudado. Força e velocidade aumentaram em mais de 5 pontos. A força de Roy agora era de 21, e a velocidade, de 18. Isso pareceu estranho para Roy. Porque a modificação fez meus atributos aumentarem. Depois de estudá-la, ele vagamente imaginou que os músculos de seu corpo poderiam ter se fortalecido para se adaptar àquela cauda. Afinal, um corpo é um todo para qualquer ser vivo, e um leve movimento em uma parte o afetaria por completo. Roy testou seu corpo e descobriu que esse era realmente o caso. As maiores mudanças foram os músculos ao redor de sua cintura e coxas, fortalecidos para que ele usasse melhor a cauda. Isso fez Roy suspirar. Esse sistema de personalização era realmente a prova de idiotas e preenchia automaticamente as lacunas que ele ignorava. Ele estendeu a mão para tocar as costas e descobriu que os ossos da coluna também haviam se erguido. As barbatanas ósseas em forma de lâmina tornavam a imagem geral de Roy mais assustadora, mas também significava que ele poderia esquecer de dormir de costas a partir de agora. Depois de descobrir isso, Roy ficou sem palavras. Pensar em dormir fez Roy perceber que estava com sono. Na verdade, ele não havia dormido muito na semana anterior. A sensação de crise que o assombrava desde que chegara a um ambiente desconhecido não havia desaparecido. Como Roy conseguiria dormir nessas circunstâncias? Além disso, o corpo demoníaco lhe dava muita energia, então ele basicamente passava o tempo acordado, caçando, coletando materiais de modificação ou explorando sua residência. Não havia um momento de ócio. Até agora, quando finalmente terminou sua primeira modificação e sentiu sua força aumentar, tornando-se mais poderoso, trazendo-lhe uma forte sensação de segurança. Depois de relaxar um pouco, a sonolência começou a atingi-lo. Mesmo assim, Roy não se apressou para dormir. Primeiro, ele removeu da caverna o restante dos monstros que acabara de comer, dissipou o cheiro de sangue e cobriu a caverna com folhas e pedras. Colocou uma fruta de aparência estranha somente depois de sentir que tudo estava em ordem. Encontrou uma postura confortável no chão e fechou os olhos. Ele não sabia porquê, mas Roy sentiu que poderia dormir por um longo tempo, e foi por isso que se preparou tanto. Neste mundo subterrâneo, não havia diferença entre o dia e a noite. Roy acordou de seu sono profundo após um tempo desconhecido. Espreguiçou-se e ouviu o som de seus ossos quebrando por todo o corpo, sentindo-se muito confortável. Roy percebeu que parecia ter crescido mais alto. Até a palma da mão estava visivelmente maior do que antes de adormecer. Quanto tempo dormi? Roy olhou intrigado para a fruta de aparência estranha que havia colocado antes de dormir e descobriu que ela havia apodrecido há muito tempo.
Esse nível de decomposição requer pelo menos 2 meses. Nesse caso, dormi 2 meses inteiros. Roy não possuía uma ferramenta de cronometragem, então só conseguia acompanhar o tempo dessa maneira. É claro que havia discrepâncias dessa forma, mas Roy não precisava ser preciso. De qualquer forma, como demônio, o tempo não tinha mais significado para ele. Ele não precisava se preocupar em ir trabalhar. Tudo bem se fossem 2 meses. Não era muito tempo. A maior preocupação de Roy era que o sono de um demônio fosse igual ao dos dragões dos romances, que dormiam por anos a fio. Se isso acontecesse, ele perderia a energia e ficaria preguiçoso. A razão pela qual ele estava preocupado em se tornar preguiçoso era o fato de ser um geminiano típico. Ele era ativo e ávido por coisas novas. Depois que sua crise de sobrevivência passou, sua curiosidade começou a vir à tona. Para ele, já que havia aceitado sua identidade como um demônio, precisava entender mais sobre este mundo demoníaco. Simplificando, Roy queria sair e explorar. Ele não gostava de ficar preso em um lugar por muito tempo e sentia que enlouqueceria se realmente tivesse que dormir por anos como dragões. Roy descobriu que sua altura atual parecia ter excedido 1,2 metro pela estimativa visual. Ele estava feliz, mas o som de um ronco em seu estômago lembrou de que era hora de encontrar comida. Ele foi até a entrada da árvore e ouviu os sons lá fora. Depois de não encontrar nada fora do comum, ele removeu a pedra que havia usado para bloquear a entrada e saiu. No entanto, quando emergiu, percebeu em choque que uma teia de aranha branca havia se instalado perto de sua caverna. Claro, ele sabia que havia um grupo de aranhas não muito longe. Por isso, ele tomava cuidado para não alarmá-las sempre que voltava para a caverna. No entanto, o que Roy não esperava era que, em apenas 2 meses, essas aranhas tivessem expandido seu alcance de caça para sua